Quase R$ 3.000 em uma fragmentadora de papel. Vale mesmo tudo isso? A Tilibra automática de 150 folhas custa em média R$ 2.970. E por esse preço ela precisa fazer muito mais do que simplesmente destruir papel. O principal diferencial é justamente este. Em vez de você ficar colocando pequenas quantidades de folhas manualmente, ela permite carregar uma pilha de até 150 folhas no sistema automático e deixar a máquina trabalhando. Mas isso realmente funciona bem? E principalmente, para quem esse investimento faz sentido? Eu fui olhar o que compradores que já levaram essa fragmentadora para casa ou para a empresa estão dizendo. E encontrei elogios importantes, mas também alguns problemas que você precisa conhecer antes de comprar. A proposta da Tilibra é bem diferente de uma fragmentadora comum. Ela foi pensada para quem trabalha com um volume maior de documentos e não quer ficar parado ao lado da máquina alimentando o papel o tempo inteiro. No modo automático, você coloca a pilha de documentos e deixa a fragmentadora fazer o trabalho. Para um escritório, clínica, contabilidade, imobiliária ou empresa que descarta documentos com frequência, isso pode representar uma economia considerável de tempo. Outro ponto importante é a segurança. Ela trabalha com microcorte nível P4, transformando o papel em partículas bem menores do que aquelas tiras largas das fragmentadoras mais simples. Isso faz muito mais sentido para quem trabalha com contratos, documentos de clientes, informações financeiras ou outros papéis que não deveriam simplesmente ir inteiros para o lixo. E os compradores ajudam a mostrar como isso funciona fora da ficha técnica. Um deles resumiu a máquina como excelente e prática de utilizar e disse que ela tem trabalhado bastante. Outro afirmou que o produto superou suas expectativas. E um proprietário destacou 3 pontos: construção robusta, funcionamento silencioso e um compartimento de bom tamanho para armazenar o papel fragmentado. Se você gosta desse tipo de análise antes de gastar dinheiro, já se inscreve no Mestre do Review. Aqui a ideia é descobrir o problema antes que ele vire o seu problema. Porque agora vem justamente a parte que muita análise deixa de fora. A Tilibra não é perfeita. Um comprador deu 5 estrelas, mas fez uma observação importante. Segundo ele, a máquina começa a fazer bastante ruído quando precisa de lubrificação e deve ser lubrificada constantemente. Outro comprador foi mais crítico. Depois de 2 meses de utilização, ele relatou que a máquina começou a render e demonstrou preocupação com a durabilidade. Também encontrei uma avaliação antiga de 1 estrela dizendo que a função automática não funcionou e reclamando do atendimento recebido da loja. E existe ainda uma característica que pode incomodar algumas pessoas. Um comprador disse que achou a máquina um pouco lenta. Só que ele completou dizendo que ela é prática para grandes volumes. E essa frase explica muito bem a proposta dessa Tilibra. A vantagem não é necessariamente ficar olhando a máquina destruir cada folha mais rápido. A vantagem é não precisar ficar ao lado dela colocando o papel manualmente o tempo inteiro. Você coloca uma quantidade grande de documentos no sistema automático e pode voltar para outra tarefa enquanto ela trabalha. É aí que precisamos falar sobre os R$ 2.970. Se você destrói poucas folhas em casa, documentos esporádicos ou uma pequena quantidade por semana, eu não compraria essa máquina. Você estaria pagando por uma capacidade que provavelmente não vai utilizar. Existem fragmentadoras muito mais baratas para esse perfil. Agora, se você trabalha em um ambiente onde existe uma pilha constante de documentos esperando para ser destruída, a conta muda. Nesse caso, não compare apenas o preço da Tilibra com o preço de uma fragmentadora pequena. Compare também o tempo gasto alimentando uma máquina manual várias vezes ao longo do mês. É justamente por isso que a automática pode fazer sentido para uma empresa mesmo custando muito mais. E os comentários mostram outro ponto interessante. Um comprador disse que existem modelos mais baratos, mas considerou a qualidade desta superior e afirmou que ela entregou o resultado esperado. Então meu veredito é simples. Para uso doméstico leve eu economizaria o dinheiro. Para baixo volume também. Mas para escritório, contabilidade, clínica, imobiliária ou empresa que realmente acumula grandes quantidades de documentos, a Tilibra automática de 150 folhas começa a fazer muito mais sentido. Não porque seja barata, mas porque o que ela tenta economizar é justamente aquilo que uma empresa também paga: tempo. O preço médio que encontrei foi de aproximadamente R$ 2.970, mas esse valor pode mudar. Se ela combina com o seu volume de trabalho, deixei a Tilibra automática de 150 folhas como primeiro link da descrição. Confere o preço atual, as condições e as avaliações mais recentes antes de decidir. E comenta aqui: você procura uma fragmentadora para casa, escritório ou empresa? E aproximadamente quanto papel precisa destruir por semana? Agora, se você ainda está em dúvida se realmente precisa gastar quase R$ 3.000 numa fragmentadora, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela. Nele eu comparei 5 modelos, desde opções mais baratas até a própria Tilibra automática, para mostrar qual faz mais sentido para cada tipo de uso. E se inscreve no Mestre do Review. Porque aqui a ideia é descobrir o problema antes que ele vire o seu problema.